Salve, salve, nação, vambora que regine as últimas notícias do nosso Flamengo. Com a chegada de Rossi, né, que já assinou um pré-contrato oficialmente com o Flamengo, vambora reger aqui o que os comentaristas falaram e como que eles vão montar essa seleção do Flamengo com a possível titularidade do Gerson, que para mim o Gerson vai chegar para ser titular, né? Chegou para ser titular. Então vambora reagir aqui bem rapidinho. É isso aí, tamo junto. Vai deixando o dedo no like aí para ajudar o canal. Créditos, a ESPN no Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como créditos. É isso aí. Gerson titular, Rossi briga por titularidade. E uma coisa, eu gostaria de saber a tua opinião se o áudio do React tá bom e a imagem também tá boa. Só quero saber isso. Tamo junto e é nóis. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, chamar o Pedro Henrique Torre com mais informações do Flamengo, o mercado da bola, Rossi que está acertado e ainda os próximos passos com o Quinteiro. Tudo bem, Pedro, mais uma vez? Tudo bem, Mari? Mais uma vez, boa tarde para você, todos os amigos aí do Sport Center. O Flamengo segue nessa busca por reforços aí, né? Marcos Braz foi até Buenos Aires, missão dada, missão cumprida. Foi lá para fazer esse acerto com o Rossi, goleiro do Boca, ainda do Boca, né? Tem contrato até ali meados de 2023 com o clube argentino. Está assinado o pré-contrato, a partir de 1º de julho tem vínculo com o Flamengo, aí vai até 2027. Então o Flamengo já tem um novo goleiro para disputar a posição, a gente pode dizer assim, com o Santos, embora o Santos esteja muito bem estabelecido como goleiro titular do Flamengo. Então ele vai chegar ali em julho, a priori, porque o Flamengo tentou de todas as maneiras ali conversar com o Boca não quis muito papo com o Flamengo de maneira inicial. O Flamengo até tentou, antes de formalizar o acordo com o Rossi, conversar com o Boca não respondeu. Aí depois o Flamengo formalizou o acordo, agora continua não querendo muito papo. O Marcos Braz já se encaminhando para voltar ao Brasil. E aí, por lá, o Marcos Braz conversando também com representantes ali do Quinteiro, tentando saber quais são essas possibilidades. O Flamengo analisa com calma, não trata o Quinteiro como uma prioridade para a temporada 2023. Tem o Gerson, já garantiu o Rossi, acredita que o elenco para o Mundial está bem feito ali, está bem recheado para o Vitor Pereira fazer um bom papel em Supercopa, Recopa, Mundial. Então acredita que o trabalho está bem encaminhado. E o Rossi era uma preocupação. O Flamengo queria, a gente já trazia aqui, aquela vaidade de tirar um bom jogador assim de um grande sul-americano. Fez isso com o Boca. Agora o Boca que está segurando o jogador ali, talvez também até por vaidade também, a gente não sabe exatamente. O Flamengo não ia pagar um grande valor, um valor pequeno diante do goleiro que é. Agora vamos ter essa dor de cabeça mais para frente aí para o Vitor Pereira. Por outro lado, tem a questão do Hugo também, que pode sair, Vissel Kobe do Japão. Mas aí depende do goleiro aceitar também. O Flamengo vê até com bons olhos, depende mais do goleiro aceitar essa possibilidade de saída, já que muito provavelmente vai ficar como terceiro goleiro diante dessa situação do Rossi acertado como novo goleiro do Flamengo, certo mesmo, a partir do dia 1º de julho deste ano. Mari. Boa, Pedro. Fica com a gente aqui. Só vou ler a tela, depois eu dou uma informação aqui, tá? Os números de Santos e do Rossi na temporada passada. Então, o goleiro atual do Flamengo e o que virá a ser, então, dependendo aí da data. Santos fez 37 jogos, o Rossi 46, sem sofrer gol. Ele tem, né, a porcentagem bem parecida, 48% dos jogos, 47% para o Rossi, 24 gols sofridos para um, 35 para outro. A média do Santos de gols sofridos por jogo é menor. E pênaltis defendidos. Aí o Rossi é um especialista, né? Tem 4 defesas e o Santos nenhuma. Números pelo Flamengo e, obviamente, o Rossi pelo Boca. Só a informação que eu ia dar é que chegou agora, não é sobre o Flamengo, é sobre o assunto que a gente estava. O Atlético confirma a chegada do Patrick hoje a Belo Horizonte, realização de exames, estando tudo certo, assina o contrato e aí o anúncio. O Atlético acabou de informar. Bom, Eugênio, a gente tinha falado ali no início do programa, quando o Pedro trouxe, que o Rossi não chega para ser titular. Mas a gente sabe que o futebol é uma loucura. Então, para um goleiro se lesionar, para qualquer jogador, né? Que a gente espera que não aconteça com o Santos, mas pode acontecer. Aí não está seguro no banco de reservas. Aí é um problema ele chegar só no meio do ano, né? Sim. Pensando especialmente... Numa ocasião... Sim. Que o Flamengo tem, nesse primeiro semestre, e já no primeiro mês, a gente tem falado sobre isso agora... jogos decisivos, Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle, né? Supercopa
Mundial e Recopa, em um mês. Se acontece alguma coisa com o Santos nesse período, o Hugo é o goleiro. E o Hugo, embora tenha aparecido assim de forma brilhante, ele, quando surgiu no time do Flamengo, era um goleiro que eu mesmo fiquei encantado, mas ele não conseguiu, até hoje, mostrar regularidade. E isso é um problema. Então, contar com o Santos até o meio do ano, porque depois, até o meio do ano, tem toda a fase de grupos da Libertadores. E tem ainda já o início do Campeonato Brasileiro. Até chegar o Rossi, muita coisa já aconteceu. Então, colocar ali o Santos numa redoma e tal, olha, que você fica aqui, não se machuca, não tem problema, não tem nada. Porque a segurança do time passou muito por ele. Sim. Foram vários fatores, né, que mudaram o Flamengo no segundo semestre de 2022. O Dorival Júnior é um, né? Foi outro, mas o Rossi foi... O Rossi vem ainda. O Santos foi um desses fatores, porque havia muita insegurança no gol do Flamengo e ele trouxe tranquilidade para a defesa. E junto com ele outros cresceram, né, como o Léo Pereira e tal. Então é algo importante. Agora, lá na frente, uns dois... Por que não pensar em um rodízio, assim? Um joga o Campeonato Brasileiro, o outro joga as Copas e tal, porque são dois goleiros de bom nível. Não é uma prioridade, mas pode se tornar uma necessidade, né? Por conta de tudo isso que a gente está falando. Mas aí tem que avaliar quão disposto o Boca Juniors também está. Acho que tem Supercopa da Argentina para jogar, né? Contra o Racing. Tem agora, já essa semana. E tem também todo o Campeonato Argentino do primeiro semestre. Porque assim como o Flamengo tem competições importantes de agora, o Boca também tem, né? Que é o própria Libertadores, que eu estou falando, né? A primeira fase da Libertadores, fase de grupos toda. Exatamente. Então, a gente mostrou aí os números. É um goleiro importante. Não à toa o Flamengo foi atrás. Tem que ver quanto que o Boca Juniors está disposto a abrir mão. Não, e o que a gente pensa, né, Pedro, pensando no gol do Flamengo, é que o Santos sempre foi muito discreto também, né? Ele é um goleiro que resolve, mas resolve calado. Ele não chama muita atenção, ele não traz muito para si o discurso. Ele é mais discreto mesmo na sua personalidade, não dentro do gol, obviamente. O Santos é muito discreto, né? A gente até brincando algumas vezes, conversando com ele, chamando de homem de gelo, assim, porque ele é realmente discreto dentro de campo e fora de campo também, ele é muito na dele e tudo mais. Demorou até a dar entrevista, né? Não falava muito nem em zona mista e tudo mais, ele é realmente muito discreto e transmitir essa segurança, essa frieza foi importante para o time dentro de campo. É muito respeitado também. E essa chegada do Rossi, o Flamengo buscava sempre um goleiro também, principalmente porque, mal ou bem, no ano passado, tinha ali o Diego Alves, né? Tinha o Hugo e tudo mais, mas tinha ali o Diego Alves, no caso de alguma emergência. Agora não tem mais. Então, queria um goleiro, é um goleiro mais novo, é um goleiro para projeção de anos aí, e viu como uma oportunidade de mercado. E o Flamengo comemorou muito internamente, ficou muito satisfeito em trazer um goleiro do Boca, em confirmar essa contratação. Até anteontem o Boca tentava manter o goleiro e aí o Flamengo agora tentando a liberação, agora confirmou publicamente, dá uma pressionada no Boca ali para quem sabe liberar o goleiro. Parece que o Romero lá está machucado ainda, então isso daí deixa o Boca mais tentado a segurar mais o Rossi por algum tempo. E aí tem muita gente que prevê que a disputa vai ser dura ali no Ninho do Urubu, tecnicamente falando, com Rossi e Santos, pelo menos a partir de julho, por enquanto. Pois é, a gente vai acompanhando, então, até ser definida essa chegada do novo goleiro do Flamengo. Bom, a gente preparou, então, para o Fã do Esporte, o Eugênio preparou aqui também, um touch para tornar visual esse momento do rubro-negro, né, Eugênio? Eu vi que você estava organizando as peças. Estava tentando montar um quebra-cabeça. Qual que é a ideia? É mostrar um Flamengo reserva, como que ele é forte, um Flamengo de 2022 contra o de 2023? Vamos tentar fazer junto comigo, né? A ideia de time do Flamengo que sobrou do ano passado, né? Que terminou ano passado, já com o Varela na lateral direita, no lugar do Rodinei que saiu. A base do time é essa daqui, né? Santos no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Pedro e o Gabriel mais vindo aqui da direita para dentro, mas pode ser isso aqui também, né? Um losango no meio e os dois homens mais de frente. A gente já tem uma questão imediata, que é o Gerson, né? Sim. Onde o Gerson entraria? Entraria no lugar do João Gomes, direto? Ou com o João Gomes saindo dessa posição e vindo
para o lugar do Thiago Maia? Que eu acho mais provável. É uma possibilidade. Mas o Dorival conseguiu encaixar, ele deu jeito de encaixar o Pedro, mas para encaixar o Pedro, ele perdeu o Bruno Henrique, né? Seria o Bruno Henrique aqui, se a gente voltasse naquele time do Flamengo, né? O Bruno Henrique, o Gabriel, mas aqui era mais ou menos isso com o Gerson ao lado ali do William Arão. Na época também. do William Arão, né? Era mais ou menos isso o Flamengo. Bem, o que fazer agora? Que Flamengo pode ser? É difícil, né? Vou tentar voltar aqui para a formação inicial, não está tão fácil assim montar, né? Thiago Maia, no lugar do Gerson, com o João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Vou tentar ir botando. Vamos. Que seria o time reserva do Flamengo? Nossa Senhora. Rossi. Não, é que eu fui trocando aqui, não deu tempo de trocar tudo. Fabrício Bruno aqui, Mateuzinho aqui. Esse aqui seria o time reserva, né? Uhum. Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Gerson, Vidal. Já colocaram o quinteiro aqui, olha. Se vier a negociação, são as ambições do Flamengo. Mas é que ele não é contratado do Flamengo. Seriam essas as opções, né? Ainda tem outros, né? Como o menino Matheus França, eu acho que o Matheus França vai ganhar espaço esse ano no Flamengo, tá? Ele já começou a mostrar no final do ano passado qualidade técnica, fazendo gol, com arrancada, com chegada no ataque. É um jogador para o Flamengo ficar de olho esse ano. E tem um outro cenário, Eugênio, que é o cenário do... Tem o Vitor Hugo. Imagina que o Bruno Henrique ainda não está recuperado. Então volta com o Everton Cebolinha ali para esse time, que você acabou de tirar, no lugar do Vitor Hugo. Então, Cebolinha. E aí você tira o Matheus França... Aí, Everton. Não quer substituir. Ele pegou a posição... Ele não quer ficar no time reserva. É do outro lado lá. Pega lá do outro lado. Ele agora é dele. Aí... Imagina que o Bruno Henrique voltou, tá adaptando, vai jogar no time titular. Esse time reserva ganha o Pedro ainda. Tem. Sai o Matheus França ali. O Flamengo pode ter um meio de campo com Vidal, o Gerson, aí considerando com esses caras que chegaram, né, em ordem de tempo ali, mas ou Vidal e Thiago Maia, Vidal e João Gomes e Gerson, enfim... Quinteiro, Everton, Cebolinha, Marinho de um lado e o Pedro ainda sendo um centroavante caso o Bruno Henrique não... Isso a gente não está colocando nessa oportunidade ainda o Vidal. O Vidal tem que entrar no outro lá. Tem que ser o Pulgar aqui como primeiro homem, né? É um time super forte. E se entrar o Gerson no time titular, vem o Thiago Maia para o time reserva. Sim. Não, fortíssimo já a partir do goleiro. O elenco é muito forte, né? Ô Pedro, vou jogar para você só uma pergunta, porque assim, com tantas opções, é esperado que o Vitor Pereira mude muito taticamente, assim, de 4-4-2 para 4-3-3, para movimentação de 3 atacantes, 2, Pedro, Bruno Henrique. Qual a expectativa? Olha, Mari, esse elenco aí que vocês estão brincando aí, talvez o elenco mais forte do Flamengo nos últimos 40 anos, acho que dá para falar isso tranquilamente. O Vitor Pereira até já deu uma dica na apresentação dele, né? Que ele não vai mudar tanto, pelo menos inicialmente, não vai pintar tanto as paredes, assim como ele disse, né? Vai ser uma mudança gradual. Se ele fizer uma mudança mais drástica, mais pra frente. Mas nesse início ele já deixou bem claro que vai ser coisa mínima, assim. Vai ser uma mudança bem gradual, vai mexer muito pouco. Talvez ele entre, acho que certamente vai entrar com o Gerson, porque ele perguntava tanto para os dirigentes como estava a negociação com o Gerson. Ele vai entrar com o Gerson. Se na vaga do Thiago Maia, se na vaga do João Gomes ali, a gente vai ver mais daqui a pouquinho. Mas acho que ele vai mudar talvez ali o Gerson mesmo. E aí vai manter, pelo menos nesse início aí, vai pintar uma paredezinha só. Uma paredezinha. Acho que é isso que ele vai fazer nesse início. Que beleza. A mudança que ele vai fazer é ganhar o Gerson. É uma porta de ouro também que ele tá pintando, né? Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu, gente. Um abraço aí para vocês. Boa sequência. Boa. Sobre isso ainda tem a situação, uma possível situação que seria uma venda do João Gomes. Que não se deve descartar, porque é um jogador valorizado no mercado, com excelente qualidade técnica e que já foi ventilado no futebol europeu. Poderia acontecer agora, nessa janela de janeiro, embora não tenha, assim, nenhuma notícia concreta recente sobre isso, mas o mercado está aberto, ou no meio do ano. Então, aí o Flamengo já teria ali, né, entre aspas, um problema a menos, né, ou uma solução a menos, no caso. Bom, pessoal, a gente encerra esse Sport Center, amanhã a gente volta... Muito bem, números do Quinteiro, 33 jogos na última temporada, se despediu já do River Plate, 12 jogos apenas como titular,
foram 5 gols e 6 assistências. Juanfer Quintero. Elton Serra, companheiro. Você acha que é uma ótima contratação, uma boa contratação? Talento ele tem, né? Tem ali um pouquinho mais de... ele é encorpado, mas é o jeitão dele. É uma boa contratação ou uma ótima contratação, na sua opinião? Como destacou nosso colega da ESPN da Argentina, tem intermitências. Às vezes pode ser chamado como vagalume também. Sim. Aqui no Brasil seria chamado assim, né? Contando aí a seleção colombiana, são 35 jogos. Mesma quantidade de jogos que fez o Thiago Maia, por exemplo, na temporada passada. Então, questão de jogos na temporada, não foi problema. Teve essa inconsistência de fato. Terminou até nessa reta final, indo bem na seleção colombiana, no amistoso que a Colômbia fez antes da Copa do Mundo, né? Então, é um jogador que funciona... ele não é primeiro volante, ele joga como um segundo, muitas vezes até como meio armador, um pouco mais avançado, de chegar na área. Então, talvez brigasse por posição no elenco com o Pulgar, né, com o Vitor Hugo, com o Matheus França. Talvez com esses jogadores fossem para o final da fila com a chegada do Quintero. Acho um bom jogador, Edu. Ótimo ele seria se ele mantivesse o que mostrou no início da sua carreira. E aí eu acho que a carreira deu uma estagnada, mas o talento dele sobressaiu. O manteve com protagonismo dentro do futebol sul-americano. Então acaba sendo uma boa contratação, olhando do ponto de vista de profundidade de elenco. Não acho que concorreria com o Thiago Maia e com o João Gomes, e sim mais à frente com esses jogadores que eu falei. O Pulgar, pouco utilizado, né, na temporada passada. O Vitor Hugo e o Matheus França, 2 garotos aí que ou podem ser emprestados ou de repente entrar numa rota de negociação, mas é um jogador e o Gerson também, né, que é um jogador que chega para fazer essa função de segundo volante, muitas vezes de um terceiro, e o Quintero tem a perna esquerda, né, assim como o Gerson também é um jogador que cai pelo lado esquerdo, é uma opção também boa para o Flamengo nessa função de ter um segundo ou um terceiro homem pelo lado esquerdo, então acaba sendo uma boa contratação. Ele acertando com o Flamengo, vai ter que se provar no futebol brasileiro, que hoje é mais competitivo do que o futebol argentino, muito mais. E a prova é que a Libertadores se tornou algo de posse dos brasileiros nos últimos anos. Mas ele jogava com uma camisa pesadíssima, que é a camisa do River Plate. Então, conhece muito bem uma pressão de uma grande torcida. Seria uma boa contratação. Está muito próximo, né, pelo que a gente tem observado. Seria não para ser titular, mas para compor um bom elenco que o Flamengo já tem visando aí as próximas temporadas. Muito bem, e o Rossi, a gente não sabe quando chegará, porque tem esse pré-contrato assinado, né? Mas o Flamengo tenta trazê-lo antes. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, substituição, Suderge informa, Antero Greco volta à nossa tela. Antero, e o Rossi, chega para ser titular? Pode ser que tenha briga com o Santos? Sim, chega para brigar com o Santos. E a questão do Quintero Paniagua, é o último sobrenome dele, o Paniagua, acho muito bonito. O Quintero, sim, como disse bem o Elton, é jogador para compor elenco. Em princípio, vem para ser uma alternativa, uma opção para o Vitor Pereira, se for necessário. Naquele nosso raciocínio de que esses clubes importantes brasileiros que têm pretensão de brigar por tudo, né, por todas as taças que disputam, precisam ter, sabe, muita variedade e qualidade em seus elencos. Então esse é o caso do Quintero, é o caso também do Rossi, se bem que o Rossi acho que é um degrau a mais, acima, né, pela trajetória que tem, pelo histórico que tem. Não que o Quintero não tenha, tem também até bastante rodado, mas vem até para fazer uma pressão no goleiro jovem, um goleiro que tem uma capacidade extraordinária, que é o caso do Santos. Para estimular realmente a briga pela posição. Até pela história que tem em competições internacionais, vai ser uma sombra, em princípio, ao Santos, ou o Santos pode se tornar a sombra do Rossi. E o Corinthians apresenta... Então, é isso aí, nação. Rossi, oficialmente, já é jogador do Flamengo. Não agora, né? Que ele ainda tem o contrato desses últimos 6 meses com o Boca. Mas, possivelmente, se o Flamengo não conseguir
se acertar com o Boca. De acordo com algumas notícias, o Boca não quer conversa com o Flamengo. Então o Rossi deve chegar mesmo no meio do ano para o Flamengo e terminar seu contrato, esses últimos 6 meses de contrato com o Boca Juniors, né? O Boca Juniors fez isso com o Atlético Mineiro, né? Na época do Pavão. E agora deve fazer a mesma coisa com o Flamengo, né? Não liberar o jogador antecipado. Porque ele não vai acabar reforçando um rival, mas eu acho que isso não vem ao mérito não, porque o Flamengo tem 2, não um só, porque o Hugo é complicado. Eu ia falar de 2 excelentes goleiros, né? O Hugo, no começo da sua carreira, naquele jogo do Palmeiras, pô, mas depois começou a falhar, sei lá o quê. A torcida começou a cobrar, óbvio, tá falhando, é um jogador que é de dentro da área, naquele gol contra o São Paulo, naquele jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, se não me engano, que é de perdeu o gol e levou o gol, né, e ajudou o Flamengo a ser eliminado. É aquilo, o próprio jogador ele tinha um alto potencial de crescimento na carreira, dentro do Flamengo ele acabou deixando a desejar muito, né. Então o Santos, ele vem, continuando sendo titular, e o Rossi vem para brigar. Isso vai depender muito, né? Talvez o Rossi, ele chega até o momento para ser banco, mas ao longo da temporada, se o Santos começar a falhar, fraquejar, rebater bola para frente da área, que nem um caso do Santos, né? Ou se lesionar, o Rossi assume essa vaga de titularidade tranquilamente, né? E aqui no Flamengo está montando 2 elencos, super elenco, né? Para brigar por tudo. E em relação ao Quinteiros aí, né? Agora tem que esperar. O Quinteiros já falou nas suas redes sociais que vai decidir sua vida essa semana agora, né? Então vamos ver se ele vem pro Flamengo ou ele vai pro Junior Barranquilla da Colômbia, né? O país de origem dele. Então é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E eu quero saber se meu áudio tá bom e se minha imagem tá boa. Se não tá escura. Se não tá escura minha imagem, né? Era só isso que eu queria saber de vocês aí. Tamo junto, deixa aqui nos comentários. O áudio tá bom? A imagem tá boa? Ou a imagem tá muito escura? Só quero saber a tua opinião aqui. É isso aí, tamo junto. Valeu, nação!